Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje vamos concluir o assunto que iniciamos na última terça-feira, tá bom? Onde eu vou completar com vocês sobre a expansão do território brasileiro, né? A formação do território que nós temos hoje. E como havia prometido na última aula, aprofundar um pouquinho mais as discussões sobre os bandeirantes, né? Os tipos de bandeiras, os tipos de expedições, qual é a polêmica relacionada à figura dos bandeirantes na história e também como é que o Brasil chegou a um acordo com, na verdade, como Portugal chegou a um acordo com a Espanha para dar mais ou menos o formato que o Brasil tem hoje, tá bom? Então vamos lá. Meninos, primeiro ponto, vocês lembram que as bandeiras, diferentemente das entradas, eram expedições particulares, né? Partiu geralmente de São Paulo, e essas expedições, por serem particulares, eles não se preocupavam com o Tratado de Tordesilhas, então eles entravam mesmo no interior do Brasil, né, e foram até mais importantes do que as entradas para expandir nosso território e para conhecer o território brasileiro, ok? Agora sim, existiam três tipos de bandeiras para determinado tipo de função que ela representava, tá certo? Tinha as bandeiras de apresamento, de prospecção e o sertanismo de contrato. As bandeiras de apresamento é aquela que priorizava a caça ao índio, tá certo? Onde os bandeirantes que faziam o apresamento, eles entravam no interior do Brasil, principalmente para caçar e capturar índios, logicamente para vendê-los como escravos, tá certo? Era chamada bandeira de apresamento. A bandeira de prospecção, ela tinha como grande prioridade procurar metais preciosos no interior do Brasil. E são elas que vão encontrar, no final do século XVII, as primeiras jazidas de ouro no Brasil, na região que hoje é Minas Gerais, mas também tinha na região que hoje é o Goiás e ali também no sul da Bahia, tá? Então as bandeiras de prospecção eram aquelas que procuravam metais preciosos. E o sertanismo de contrato era uma bandeira diferente. Nessas expedições, chamadas sertanismo de contrato, o bandeirante era contratado ou pelo governo português ou até por fazendeiros que já residiam aqui no Brasil. E eles eram contratados para quê? Eles eram contratados para fazer o trabalho sujo. Né? Eles eram pagos para entrar no interior do Brasil, especificamente ou para atacar alguma tribo, né, alguma aldeia de índios guerreiros que não aceitava a presença do português e atacavam, ou então para atacar quilombos, tá certo? Então no sertanismo de contrato, o bandeirante ele não agia por conta própria, ele era contratado ou pelo fazendeiro ou pelo próprio governo português para ir ao interior do Brasil especificamente ou para caçar índios, mas para destruir aldeias, né, principalmente índios guerreiros, ou então invadir e destruir quilombos, por exemplo. O bandeirante mais conhecido, tá, é o Domingos Jorge Velho. E o Domingos Jorge Velho, meninos, ele foi contratado pelo governo português para destruir o maior dos quilombos, o Quilombo dos Palmares. E aí promoveu um genocídio, né? Milhares de pessoas foram mortas. E então essa bandeira do Domingos Jorge Velho, que foi para entrar no interior do Brasil, ali da região de Alagoas, e atacar o Quilombo dos Palmares, é o chamado sertanismo de contrato, né? Onde o bandeirante é contratado tipo mercenário, né? Contratado para fazer uma guerra que não é dele. Tá certo? Então esses são os três tipos de bandeiras, tá bom? Agora, qual é o ponto que vocês têm que tomar cuidado? É que tradicionalmente os bandeirantes, eles eram trabalhados na história relacionado assim, valorizando a figura do herói, né, dos grandes desbravadores. Mais ou menos, antes vocês já ouviram falar de uma figura famosa da história dos Estados Unidos, que tem até nos chamados filmes de faroeste, que é a figura do cowboy americano. Tá certo? Então tu pode comparar dessa forma. Então, durante muito tempo, os bandeirantes eram vistos como heróis, porque eles só valorizavam o lado do desbravador, deles terem ultrapassado o Tratado de Tordesilhas, deles terem entrado no interior do Brasil, deles terem sido importantes na expansão do nosso território, de abrir novas fronteiras, de encontrar riquezas como nossas grandes jazidas de ouro. Então, eles sempre valorizavam muito a figura do herói, né? Do grande desbravador. De uns tempos para cá, ou seja, um estudo de história mais atual, os historiadores eles já veem o outro lado, né? O lado do vilão, o lado do assassino, né? Que eles mataram, eles escravizaram, eles torturaram índios, eles destruíram quilombos, então eles são genocidas, tá certo? Eles são assassinos, eles faziam o trabalho sujo, né? Eles matavam pessoas, eles vendiam como escravos. Então é como se tu colocasse numa balança, né? Tem o lado herói e o lado vilão. E o que pesa mais, tu vê desse ponto, o lado vilão. Né? Tanto que realmente é muito hoje comum nos livros de história
eles destacarem mais esse lado negativo dos bandeirantes. Então essa é a polêmica que tem, né, relacionado à figura dos bandeirantes na história brasileira, heróis ou vilões. Aí vocês podem fazer até certo ponto, vamos dizer assim, o julgamento de vocês, tá bom? Então, para encerrarmos, meninos, é o seguinte: uma coisa é certa, com as bandeiras, com as entradas, com a pecuária, com a procura do ouro e depois a mineração, a região que pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, lembram que só um terço praticamente pertencia a Portugal. Os outros 2 terços do Brasil, que está aí dessa parte aí de um verde mais escuro, que pertencia à Espanha. Só que quem ocupou foi Portugal, porque falei para vocês na última aula que a Espanha não se interessou pelo território brasileiro. A Espanha era muito mais voltada ali para a região do México, do Peru, da região da América Central, que eles encontraram grandes civilizações indígenas. Então o que acontece, meninos? Como a Espanha não se interessou, Portugal foi ocupando, com a pecuária, com a mineração, com as entradas, com as bandeiras. Os padres jesuítas também, eles foram muito ali ao norte, onde hoje é a Amazônia, com as suas missões, para catequizar índios. Então o que acontece? Depois de tudo isso, no século XVIII, para ser mais exato, no ano de 1750, Portugal e Espanha resolvem fazer um novo acordo. E aí eles anulam o Tratado de Tordesilhas, que já tinha muito tempo. O Tratado de Tordesilhas foi assinado no século XV, 1494. Tá certo? Aí no lugar do Tratado de Tordesilhas, eles assinam o Tratado de Madrid, onde o Tratado de Madrid é muito simples. Aquele que ocupou o território, aquele que povoou o território, é o verdadeiro dono. Então toda essa parte aí que hoje é o Brasil, tirando aí uma região como Acre atualmente, mas quase todo o Brasil hoje, vai agora pertencer a Portugal. Porque com a assinatura do Tratado de Madrid, é como se a Espanha reconhecesse a posse de Portugal sobre todo esse território. Então, não esqueçam, falou o Tratado de Madrid, foi assinado entre Portugal e Espanha. Ele aposentou o Tratado de Tordesilhas, que já estava ultrapassado. E aí qual era o princípio desse tratado? Qual era o principal argumento? Aquele que ocupou as terras, aquele que povoou as terras, é o verdadeiro dono. E aí qual é a consequência disso? É que o território brasileiro ganhou a configuração quase que é de hoje. E Portugal, que era dono de 1/3 do território brasileiro, vai ser praticamente dono de todo o território que hoje é o Brasil, com alguns territórios ainda que vão ser ocupados mais na frente. Vocês podem ver aí pelo mapa que é quase o território do Brasil atual. Tudo bem? Então, no Tratado de Madrid, meninos, encerramos o nosso assunto. Tudo bem? Aí nas próximas aulas continuaremos trabalhando essa colonização portuguesa aqui no território brasileiro, certo? Então espero que tenha sido claro para vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu, um abraço.